O Jornal Gerais está de volta e agora vamos falar sobre um assunto preocupante. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 3 milhões de mortes por ano estão relacionadas ao tabagismo. O fumo é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Para vencer a guerra contra o cigarro e evitar as doenças causadas por ele, os cuidados com a prevenção devem ser intensificados. Seu Juvenal sente os males provocados pelo cigarro. Ex-fumante, o aposentado de 72 anos, começou a fumar na juventude por modismo da época. Anos depois, teve um efizema pulmonar por conta do tabagismo e 6 pneumonias. Hoje não respira mais sozinho, precisa de bombinhas e aparelhos. Eu sei que eu tenho falta de ar, eu fico cansado. Se pega falta de ar forte, eu preciso de ajuda imediata, aumentar a capacidade de ar no pulmão. O cigarro também não faz mais parte do hábito de vida de Mirna. Depois de uma cirurgia onde teve complicações por causa do fumo, ela abandonou o vício. Durante a anestesia, eu comecei a engasgar e eu só soube disso depois. O médico chamou meu marido, falou para ele, olha, se ela tiver que fazer mais uma cirurgia, ela não aguenta, porque o pulmão dela já estava começando a ficar prejudicado por causa do cigarro. E aí eu tive que ficar de repouso, não tinha nem jeito de fumar, o pessoal ficava em cima e eu acabei conseguindo parar de fumar, faz 4 anos. No Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas deixaram de fumar nos últimos 6 anos, de acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em 2006, a constatação era de que 19,3% dos brasileiros se declaravam fumantes. Agora, este índice caiu para 15,6%. É importante lembrar que outros tipos de câncer também têm uma relação direta com o cigarro. Então, câncer de esôfago, câncer de garganta, de boca, câncer de bexiga, o câncer de pâncreas, o próprio câncer do colo de útero nas mulheres é mais frequente numa mulher que fuma do que numa mulher que não fuma. O principal fator de risco para o câncer de colo de útero é a infecção pelo HPV, mas uma mulher que fuma potencializa essas alterações que o HPV fazem nas células do colo do útero e aumenta, então, o risco de desenvolvimento do câncer dessa região também. Os danos atingem a saúde não só de quem fuma, mas também de quem está perto do fumante. Essa inalação da fumaça do cigarro pode vir tanto da baforada do fumante, quanto, e o mais complicado é isso, quanto da fumaça da queima do cigarro em si. E essa fumaça da queima do cigarro, ela também tem muitos carcinógenos, também tem muitos elementos que levam à iniciação, ao desenvolvimento do câncer. Então, o tabagismo passivo, ele aumenta em 20% a 30% o risco de uma pessoa desenvolver câncer também. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos nos nossos estúdios aqui no Jornal Gerais o médico pneumologista João Antônio Pimenta de Carvalho. Boa noite. Doutor João Antônio, a gente sempre fala sobre o cigarro e seus perigos para quem fuma, né? Porém, uma coisa importante para dizer é sobre o fumante passivo, né? Existe o perigo real também para esse fumante que, na verdade, ele não experimenta o cigarro, mas experimenta os efeitos? Boa noite a todos. Realmente o fumante passivo, ele, embora fume em menor quantidade, está exposto aos mesmos riscos, às mesmas doenças respiratórias, cardíacas e assim por diante. E dependendo do ambiente, se tem vários fumantes, aí a carga que a pessoa passiva vai receber é bem maior. Bom, em casa, né, vamos falar agora do ambiente familiar, né? Os pais que fumam, eles podem afetar o ambiente dos filhos, né? Existe também perigo aí para a saúde dos filhos, essa exposição ao cigarro? Com certeza. Imaginando-se em casa, um ambiente geralmente mais fechado, pouco ventilado, as crianças são particularmente susceptíveis. É bem percebido que essas crianças têm maior índice de infecções respiratórias, de infecções das amígdalas, do ouvido, da garganta. São crianças que têm um desenvolvimento intelectual um pouco menor e uma série de prejuízos. Agora, uma coisa até que o senhor disse sobre a preocupação do fumar na gestação, né? Talvez não seja muito abordado, mas é também um perigo real. Exatamente. O número de gestantes que fumam é significativo. E é sabido que, além do risco que ela traz para si mesma, ela traz para uma pessoa que está por nascer, que é indefesa, né? Essas crianças têm o risco de nascer antes da hora, prematuramente,
ou com alguma malformação. Então, a gestante deve ser estimulada a não fumar de forma alguma, porque ela está causando risco a si mesma e ao neném que ela está gerando. Agora, doutor João Antônio, voltando a falar sobre o ambiente familiar, né? O fraco desempenho das crianças na escola pode estar associada aos pais, se os pais fumarem? Sim, porque o cigarro tem perto de 5.000 substâncias. Uma delas é o monóxido de carbono, a mesma substância que sai dos escapamentos dos automóveis. Essa substância toma o lugar do oxigênio. O nosso sangue transporta o oxigênio para todos os nossos tecidos, é a principal fonte de energia. Então, se você tem um transporte de oxigênio prejudicado pelo cigarro, isso vai trazer inúmeras consequências nos vasos, no cérebro. Então, essas crianças, além disso, têm a sua imunidade diminuída. Então, por isso, elas são mais sujeitas às complicações que pode até comprometê-las intelectualmente. Hoje, o cigarro ainda representa perigo para os adolescentes, aqueles que começam a fumar ainda na juventude? Exatamente. O grande problema do cigarro é que as pessoas começam a fumar muito jovens, às vezes sem ter noção real dos problemas que ela pode alcançar na vida adulta. Porque o problema do cigarro é que ele traz um prazer, mas com o passar do tempo ele traz consequências. E essas consequências são lentas, vão ocorrer lá pelos 50 anos, 60 anos, e a pessoa não se apercebe disso. Então, deve-se evitar começar o vício cedo, porque mais tarde é bem difícil largar e às vezes é muito tarde devido às consequências que ele traz. Doutor João Antônio, é possível para um fumante inveterado parar de fumar, né? Quais são as ajudas disponíveis? Sim, felizmente está se observando com essa legislação, né, com a restrição das propagandas, né, com a restrição de ambientes ao fumante, com a maior conscientização, no próprios maços de cigarro tem alertas para isso. Então está baixando o número de fumantes. Mas para a pessoa que já fuma, para ele parar de fumar, é muito importante a vontade dele. O papel principal é dele, e não do médico. O médico cabe alertar as consequências que o cigarro traz. E existe também inúmeros terapias, inúmeros remédios disponíveis, baratos, e que são eficientes. Mas aliados a essa medicação, tem sempre a vontade da pessoa querer mesmo parar de fumar. Participar de um grupo anônimo ali também pode ajudar? Exatamente. Que eu saiba, em Montes Claros não tem exemplo dos alcoólatras, né? Que tem Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos não tem para parar de fumar. Mas o primeiro passo é procurar um especialista, um médico, qualquer que seja ele, um pneumologista, um clínico geral, que ele vai mostrar o que o cigarro faz e ajudá-lo a parar de fumar. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. E depois do intervalo você vai conferir as notícias do esporte. O Cruzeiro anunciou um novo treinador para o lugar de Vanderlei Luxemburgo, daqui a pouco depois do intervalo.